Olá, meus irmãos e irmãs. Hoje vamos ler Isaías, do capítulo 30 ao capítulo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executa planos que não procedem de mim e faz aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó, e abrigam a sombra do Egito, mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês. E o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Mas todos ficaram envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de vexame. Sentença contra a besta do sul, atravessando a terra da aflição e da angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora. Os embaixadores levam as suas riquezas em lombo de jumento e transportam os seus tesouros sobre as córcoras de camelo. Levam suas riquezas e os seus tesouros a um povo que não lhe será de proveito algum. Pois quanto ao Egito, seu auxílio é vão e inútil, por isso o chamam de besta que nada fez. Agora vai e escreva isso numa tabuinha diante deles, escrevam num livro, para que fique registrado, para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Por isso o Santo de Israel diz, vocês rejeitam esta palavra, confiam na opressão e na perversidade, e se apoiam sobre isso. Portanto, essa maldade será para vocês como brecha no muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente no momento. O Senhor quebrará esse muro como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tirar brasas da lareira, ou apanhar água da cisterna. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram. Pelo contrário, quiseram nada disso. Nós vamos fugir a cavalo, portanto vocês fugirão. E vocês disseram, vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros, portanto ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte e como um estandarte no topo da colina. Por isso o Senhor espera, para ter misericórdia de vocês, se levanta para se compadecer de vocês. Busquem o Senhor, é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês, e ouvindo lhes responderá. Embora o Senhor lhe dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais. Vocês os verão com seus próprios olhos. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, andem nele. Vocês tratarão como impuras as imagens esculpidas cobertas de prata, e as imagens de fundição revestidas de ouro. Vocês as jogarão fora como coisa impura e dirão cada uma delas, fora daqui. O Senhor lhes dará chuva para as sementes que vocês semearem na terra, e também lhe dará o alimento que a terra produzir, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o gado de vocês pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão ferragem com sal, espalhada com pá e forcado. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, haverá ribeiros e correntes de água em todos os montes altos e em todas as colinas elevadas. A luz da lua será como a do sol, e a do sol será 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor tratar as fraturas do seu povo e curar a ferida do golpe que ele deu. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio das espessas nuvens. Os meus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço. Ele vem peneirar as nações, com peneira de destruição, porá na boca dos povos um freio, para fazer com que andem errantes. Vocês cantarão como nas noites em que se celebram a festa santa. Terão alegria de coração como a daquele que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel.
O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira em meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de granizo. Porque a Síria ficará apavorada com a voz do Senhor, quando ele a ferir com o seu bastão. Cada pancada castigadora que o Senhor lhe der com o bastão será o som de tamborins e harpas. Ele combaterá, desferindo golpes contra eles. Porque a muitos está preparada a fogueira, sim, preparada para o rei. Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. Sopro do Senhor, como um torrente de enxofre, a acenderá. Capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra porque são muitos, em cavaleiros porque são fortes. Mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Porém o Senhor também é sábio e faz vir a desgraça. Ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que praticam mal, pois os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estende a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado. E juntos todos perecerão, porque assim me disse o Senhor. Como o leão e o filhote no leão rugem sobre a sua presa, e ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam com barulho nem se apavoram com os gritos desses pastores. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina, como uma ave paira sobre o seu ninho. Assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém. Ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. Os filhos de Israel voltem-se para aquele contra quem vocês rebelaram tão profundamente, pois naquele dia cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro que as suas mãos pecaminosas fabricaram. A Síria cairá pela espada, não de homem. A espada não de um ser humano a destruirá. A Síria fugirá diante da espada e os seus jovens estão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não enxergará sua rocha de refúgio. Os seus príncipes apavorados desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Capítulo 32. Eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, e de sombra de um grande rocha em terra sedenta. Os olhos do que vêm não se fecharão, os ouvidos do que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. O tolo nunca mais será chamado de nobre, e do fraudulento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o tolo fala tolices e o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar a iniquidade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Quanto ao fraudulento, e os seus projetos são maus, ele planeja intrigas para com palavras mentirosas arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza se mantém em pé. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. E vocês, filhas que são confiantes, escutem o que eu vou dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, comecem a sentir pavor. E vocês que estão confiantes, tremam de medo. Tirem as suas roupas, fiquem nuas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito e chorem por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e ervas daninhas. Chorem também por causa de todas as casas que há júbilo, na cidade cheia de alegria. O palácio será abandonado e a cidade populosa ficará deserta. Ofel é a torre da guarda, servirão de cavernas para sempre, para a alegria do jumento selvagem e pastagem dos rebanhos. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, moradas seguras em lugares quietos e tranquilos. Mesmo que haja granizo, caia um bosque e a cidade seja inteiramente arrasada. Bem-aventurados são vocês, que semeiam junto a todas as águas e deixam os bois e jumentos pastar em liberdade. Capítulo 33. Ai de você, destruidor que nunca foi destruído, ai de você, traidor que nunca foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. O Senhor tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto, os povos fogem. Quando tu te ergues, as nações se dispersam. Então o despojo que vocês ajuntaram será recolhido como se devorado por uma nuvem de gafanhotos. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele.
O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu Sião de retidão e de justiça. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os heróis pranteiam nas ruas e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, ninguém passa por elas. Rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas. Não há respeito pelas pessoas, a terra geme e desfalece. O Líbano se envergonha e murcha. Sarão se torna como um deserto. Baçã e Carmelo são despidos das suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me erguerei, agora serei exaltado. Vocês conceberam palha e darão luz ao restolho. O sopro que sai da boca de vocês é um fogo que os há de devorar. Os povos serão queimados como se queima a cal. Como espinhos cortados serão jogados no fogo. Vocês que estão longe, escutem o que eu fiz. E vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão atemorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam, quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho da opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas será o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e a água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até o longe. O seu coração se lembrará dos terrotes, dizendo, onde está o escrivão? Onde está aquele que recolheu o tributo? Onde está aquele que contou as torres? Você já não verá aquele povo atrevido, povo que fala obscura de uma língua estranha, que não se pode entender. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Os seus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila. Tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali, ano, nos será grandioso. Fará às vezes de largos rios e canais. Nenhum barco a remo passará por eles. Navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Agora as suas cordas estão frouxas, não permitem firmar o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de muitos despojos, até os custos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Capítulo 34. Aproxime-se, ó nações, para ouvir, e vocês, povos, escutem, que a terra e a sua plenitude ouçam, que o mundo e tudo que ele produz escutem, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor está contra todos os exércitos delas. Ele as destinou para a destruição, e as entregou à matança. Os mortos deles serão lançados fora, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro. Os montes se inundarão do sangue deles, todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que, para exercer juízo, ele desce sobre Edom, sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, e gordura dos rins de carneiros. Porque o Senhor fará um sacrifício em Bósra, e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A terra deles ficará embriagada de sangue, e o pó ficará encharcado de gordura. Porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. O fogo não apagará nem de noite nem de dia, e a sua fumaça subirá para sempre. Geração em geração ficará abandonada, e para todo sempre ninguém passará por ela. O pelicano e o ouriço tomarão posse do lugar. A coruja e o corvo habitarão nessa terra. O Senhor estenderá sobre Edom o cordel da destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem o rei. Os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos, e as urtigas e os cardos tomarão conta das suas fortalezas. Edom será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas, e os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Animais noturnos ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Ali a coruja fará o seu ninho, porá os seus ovos e os chocará, e na sua sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, cada um com seu par. Procure no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas faltará, e nenhum estará sem o seu par, porque a boca do Senhor ordenou, e o seu espírito mesmo ajuntará, porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhe repartiu a terra com o cordel.
para sempre a possuirão, através das gerações, habitarão nela. Palavra do Senhor, pastor Adair.